Pessoal, boa tarde para todo mundo. Nós vamos precisar de uma corridinha, o Anderson já comentou, por conta desses atrasos, né? Infelizmente não consegui compartilhar a minha câmera com vocês, né? Mas o nosso objetivo é trazer o conteúdo, então não vai ter problema com relação a isso, tá? Nós temos a nossa apresentação hoje, né, sobre DataSnap e RTTI, usando a simplificação, simplificando essa disponibilização de serviços dentro do DataSnap, como o Anderson já comentou, é um framework, né, para a gente trabalhar um pouquinho de APIs, que em algumas versões do Delphi não tem, mas com certeza a galera da Embarcadero está aí para ajudar a gente a entender quais são essas versões disponíveis e liberar esse acesso lá para quem precisar dele também, certo? Antes da gente começar, eu só quero me apresentar um pouquinho para vocês, para quem ainda não me viu, né, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Enoque Canuto, sou técnico em informática industrial, minha primeira formação, né? Lá em 2002 comecei esse técnico em informática industrial, que foi o que me levou depois para a linha de desenvolvimento, para a linha de trabalho com Delphi, e me abriu essa porta toda que nós temos hoje nessa linha de software. Tá? Depois do curso técnico me formei em bacharel em sistemas de informação, e depois fiz uma especialização em gerenciamento de projetos. Trabalho de verdade com Delphi profissionalmente desde 2005, ou seja, desde o dia que eu saí daquele curso técnico. Então, para essa galera que hoje está aí nos cursos técnicos, nas faculdades, né, com certeza, como já foi falado aqui, hoje tem muito mercado, tem muita vaga em aberto. E esses cursos técnicos que envolvem Delphi, que trazem Delphi como uma ferramenta, com certeza vai dar um ganho bem bacana para todo mundo sair do mercado, já sair do técnico já empregado, né, ou sair da faculdade já empregado desenvolvendo com Delphi. Em 2016, tirei minha certificação Delphi Developer e em 2017 me tornei instrutor oficial da Embarcadero. O que isso quer dizer? A Embarcadero tem um programa de treinamentos com alguns cursos oficiais, a linha de Brasil, né? Então são 7 treinamentos oficiais lá e alguns instrutores são certificados pela Embarcadero para fazer esses treinamentos. E eu sou um desses instrutores que pode ministrar esses treinamentos oficiais. Então, hoje nós somos, se não me engano, em 12 ou 13 professores que têm essa certificação no Brasil, e junto dessa certificação sou coordenador de desenvolvimento na Bauhaus Sistemas, que é uma empresa aqui de Criciúma, Santa Catarina, que desenvolve software para prefeituras. Então, temos alguns aplicativos, né, rodando em prefeituras no Brasil inteiro com Delphi, e também consultor técnico na WK, que é a empresa onde nós oferecemos estes treinamentos oficiais da Embarcadero. Então, quem quiser conversar depois sobre treinamento, aí, sobre aquilo que tem de mais bacana nesse mercado de treinamento oficial da Embarcadero, pode entrar em contato com o pessoal da WK lá, que com certeza eles vão auxiliar vocês. Tá? Também na linha de outros serviços que eles têm, de licença, de consultoria e de mais um monte de coisas aí. Bom, vamos ao que interessa então, né? Vamos conversar sobre o DataSnap e sobre a RTTI e como nós conseguimos unir essas duas coisas. Primeiro vamos falar do DataSnap, né? O que é o DataSnap de verdade, né? Para quem nunca viu, o que é esse carinha aí, do que a gente está falando. O DataSnap hoje ele é o framework para desenvolvimento em camadas que existe dentro do Delphi. Basicamente é um framework para a criação de APIs. Vai simplificar essa conversa, né? Então, quando surgiu lá a necessidade, né, com o advento lá da revolução da internet, de fazer aplicativos web, de fazer aplicativos mobile, começou a surgir essa linha de DataSnap, inicialmente no modelo só Delphi, depois veio toda uma revolução com o Embarcadero, que colocou isso num padrão muito mais alto do que se tinha antes, já num modelo, né, de padronização REST, com comunicação com JSON, integrando com qualquer plataforma, né? Então, hoje a gente já consegue fazer muita coisa bacana com o DataSnap, não perde para linguagem nenhuma. É basicamente um framework para a criação de APIs, onde nós vamos centralizar as nossas regras de negócio, com o único controle de acesso aos dados, deixando o nosso front-end apenas com aquele modelinho de visão, sem ter regra nenhuma, sem ter nada lá que a gente precise codificar lá na linha de negócio, né? Então, a ideia por trás do DataSnap é fazer essa centralização, né? Então, vamos pensar o seguinte, por que eu faria isso, né? Por que eu vou programar em DataSnap, ao invés de pegar lá meu notebook, meu Delphi e sair codificando
no desktop, depois fazer uma aplicação mobile, sair codificando nela mesmo, vou fazer uma web, vou sair codificando nela mesmo, colocando as regras de negócio espalhadas em todos os lugares. Isso, no primeiro momento, quando a gente faz e entrega essa aplicação, beleza, fiz, me livrei do problema, entreguei ela. Só que a manutenção disso é muito difícil. Se eu tiver regras de negócio, né, espalhadas em diversos lugares, eu vou ter que refazer meu trabalho cada vez que uma regra dessa mudar. Então, digamos que eu tenha lá a aplicação desktop, a aplicação web, a aplicação mobile, cada uma com as regras implementadas no front-end, vamos dizer assim, né, se mudou uma regrinha minha, eu preciso atualizar as 3 plataformas. Nesse conceito que o DataSnap traz para a gente, dessa API, dessa criação de APIs, a gente vai conseguir fazer isso num único lugar. Centraliza essa regra de negócio, faz uma única alteração e todas as visões passam a enxergar essa alteração de regra de negócio. Então, essa manutenção ela é muito mais simples com relação a esse processo. Tá? Legal. Entendemos o que é DataSnap. Beleza, e o que é RTTI? Né? Que monstrinho é esse de RTTI que eu nunca ouvi falar? RTTI é o Runtime Type Information. Basicamente, se a gente for traduzir isso para o português, é informações de tipo de dado em tempo de execução. O RTTI ela é um framework de reflexão de tipos. O que isso quer dizer? Que nós conseguimos capturar as propriedades, os métodos, os eventos, os valores presentes em cada tipo que a gente quiser. Né? Então, se eu quiser saber lá como que é a estrutura de uma determinada classe, de um recorde, o que tem dentro de uma determinado objeto, tudo isso eu consigo fazer com a RTTI sem conhecer qual é esse objeto, qual é essa classe que eu estou validando. Né? Então, ele captura as propriedades e as características desse objeto em tempo de execução. E também nos possibilita fazer a execução, a chamada desses procedimentos em runtime, em tempo de execução, sem que a gente conheça quem eles são, certo? Basicamente, é o que o Delphi utiliza lá no Object Inspector, para usar um exemplo bem claro. Né? Então, quando a gente clica lá em cima de um componente, de um formulário, que aparece a lista de propriedades, a lista de eventos que aquele objeto tem, naquele momento o Delphi está usando a RTTI para capturar essas informações e disponibilizar para nós programadores. Certo? Essa RTTI já existia há muito tempo. Desde o DF6, DF7 já tinha RTTI. Só que em 2010, no Delphi 2010, a Embarcadero reformulou toda essa RTTI e tornou esse processo de utilização da RTTI muito mais simplificado, muito mais fácil, o que nos deu uma gama muito maior de trabalho, né, uma maneira muito mais fácil de trabalhar e de utilizar isso. Se a gente fosse fazer uma analogia para o nosso mundo real hoje do que é RTTI, eu coloquei esses bonequinhos essas bonequinhas russas aí, né, que me chamam a atenção para um pouco desse conceito. Né? Você pega uma bonequinha daquela, você não sabe o que tem dentro, tu abre, aparece mais uma bonequinha dentro, tu vai abrindo, até tu chegar na menorzinha. Então, basicamente, o que a RTTI propicia para nós é isso, que eu pegue um objeto sem saber quem ele é, sem saber o que tem dentro dele, e conseguir ir abrindo, descascando esse elemento, né, vendo o que tem dentro de cada um dessas camadinhas, desses nossos tipos. Certo? Legal. Agora eu já sei o que é DataSnap, já sei o que é RTTI. Como que eu junto essas duas coisas? Para que isso vai me ser útil, juntar essas duas coisas? No modelo atual do DataSnap, eu coloquei o modelo atual, mas é um modelo padrão aqui, né? Quando a gente vai lá no Delphi e cria uma nova aplicação da DataSnap, é esse modelo que o Delphi monta para a gente, que ele gera para a gente. Ele gera lá um web módulo, que é esse módulozinho onde tem o DS Server, o Server Class, os dispatcher, né? Todos os processos básicos de uma aplicação da DataSnap, e ele gera para a gente lá o DS Server Class, né? Com o método onGetClass, que é o caminho que vai nos direcionar para a classe que vai ser disponibilizada lá na minha API. Então é aqui que eu vou definir quais são os métodos que eu vou publicar, quais são as rotinas que eu vou executar. Isso aqui é o modelo mais padrão que existe a nível de DataSnap. Certo? Tem alguns frameworks externos, né, de terceiros que tentam manipular um pouco essa rotina, de como publica, de como libera. Né? E eu quero apresentar para vocês hoje um modelo um pouco diferente disso, juntando a RTTI com o DataSnap para simplificar esse processo.
não desmerecendo os que os outros fazem, mas eu particularmente, isso é um conceito que eu trago para mim, né? Eu tento sempre fazer esses códigos ao invés de usar um componente de terceiro. Nada contra quem usa, tá, pessoal? Mas eu gosto de manter o código sob meu domínio. Só isso, eu gosto de conhecer o código que está sendo executado, então eu prefiro perder, vamos dizer assim, né, um tempinho a mais no começo, mas quando eu tiver que dar manutenção, eu tenho tudo na minha mão, consigo colocar coisas novas, consigo manipular, então eu acho esse modelo bem bacana. Então, o que nós fizemos aqui em alguns clientes que a gente já trabalha com a WK, em alguns servidores já rodando esse modelo de trabalho. A gente criou uma série de classes que vai disponibilizar esses serviços de uma forma simples e clara, sem eu ter que ficar escrevendo sempre as mesmas rotinas, declarando sempre os mesmos métodos. Para fazer uma simplificação desse modelo de distribuição. Então, o que a gente vai ter aqui, basicamente? Vamos continuar tendo um módulo da Snap, só que sem nenhum componente lá dentro, não vai ter componente nenhum. Vamos colocar duas rotinas lá dentro, que é o Class Finder e o Register Class. São duas rotinas que vão, basicamente, mapear todo o meu código-fonte, encontrar no meu código-fonte quais são as classes que eu declarei como sendo serviços externos, e já vai registrar isso no servidor para que ele faça a liberação automática. Isso vai me garantir que quando eu quiser fazer um serviço novo, disponibilizar um recurso novo na minha aplicação, eu só crio a classe que vai ser disponibilizada. Só preciso declarar ela uma única vez. Então, para disponibilizar um serviço, eu tenho que fazer uma classe. Esse é o objetivo final. E essa classe vai ser simplificada. Então, para conseguir disponibilizar essa classe de uma forma simplificada também, nós temos um Resource Base Class, que é o cara que faz toda a parte bruta desse processamento, né? Então, todas as rotinas para fazer um get, um post, um put ou um delete estão lá dentro desse Resource Base Class. E esse Resource Base Class, ele utiliza alguns atributos que nós vamos ver depois como colocar isso lá dentro do código-fonte, mas ele vai ter lá a definição se essa classe ela é um recurso que deve ser disponibilizado externamente ou não, qual a rotina que eu vou chamar no get, qual a rotina que eu vou chamar no post, no put, no delete, qual a tabela do banco de dados que esse resource vai trabalhar, quais são os fields, se é um field obrigatório, se é um field de autoincremento, se é uma foreign key, se é um master detail, tudo isso a gente vai configurar nessa classezinha que nós vamos criar, certo? E esse nosso research vai utilizar uma classe DAO, que é a classe que vai fazer a manipulação desses objetos no banco de dados, né? É o Data Access Object, né? Então, ele vai transformar esses objetos numa estrutura válida de instrução de banco de dados para fazer inserção, update, delete e os selects na base também. A junção de tudo isso vai me propiciar o quê? Que para cada recurso que eu precise disponibilizar, eu faça simplesmente uma classezinha daquele tipo lá, ó, CRUD Class, que é aquela última que a gente colocou. Essa CRUD Class, o que ela vai ter? Basicamente, a declaração da minha estrutura de banco de dados. É uma simplificação de um ARM, vamos dizer assim, né? Eu vou definir lá que eu vou ter essa propriedade que vai mapear esse campinho do banco de dados, e ele, quando eu solicitar na minha API um acesso a esse recurso específico, essa estrutura vai ser utilizada pela RTPI para conseguir saber o que ele tem que de verdade no banco de dados buscar. Certo? Legal. A infra básica é essa. Nessa infra, nós usamos a RTPI para quê? Basicamente, contexto da RTPI, o RTPI Contents, né, que é o cara que nos possibilita esse acesso todo, digamos que é o grande armazenador dessas informações, né? O Class Finder, para identificar todos os serviços, todas as classes que eu vou disponibilizar externamente. O RTPI Type, para identificar essas classes todas, né, como que eu vou criar elas. Custom Attributes, que é um dos elementos que vieram naquele RTPI lá de 2010, né? A gente consegue mapear, colocar atributo na classe, colocar atributo nos fields. Então, a gente vai usar isso para definir quais são as classes que são do tipo Research, quais são os métodos HTTP que ela vai responder, como que eu faço o mapeamento do banco de dados, e mais dois elementinhos, que é o RTP Instance Type, para a criação dinâmica de objetos. Então, a gente vai criar muitos objetos dinamicamente, sem saber quem eles são, né? Toda essa infra, por debaixo dos panos, faz esse processamento para a gente.
e também um RTT method, que é o cara que executa efetivamente o método em tempo de execução sem eu saber quem ele é. Legal? Beleza. Ainda parece um pouquinho confuso, né? Então vamos ver isso na prática, como que ele vai funcionar. Vamos abrir o Delphi aqui e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu estou com o Delphi aberto aqui, já com esse nosso projeto, e aqui no Delphi vocês vão perceber que ele tem uma versãozinha standalone, né? Uma APIzinha standalone para a gente, um servidor standalone, e aqui nós vamos ter o nosso web model totalmente vazio, não tem nada de componente dentro dele lá. Tá? Então, o que vai acontecer nesse processo aqui, pessoal? Dentro do nosso próprio web model, nós temos algumas rotinas aqui que já estão usando a RTTI, que elas basicamente fazem o quê? Identificam quais são as classes que eu registrei na aplicação, registram ela como ações dentro desse web model, para que quando as requisições chegarem, se elas forem de algum tipo específico, a gente faça a chamada via execute method, via invoke lá do RTT method, para essas classes específicas, faça a criação desses objetos, abra esses métodos e execute eles conforme a solicitação que veio lá da aplicação cliente. Tá? Aumentar um pouquinho a fonte, beleza, vamos lá. Então, vamos aumentar a fonte aí um pouquinho, vamos ver se fica um pouquinho melhor aqui. Melhorou um pouco para vocês aí? É isso aí? Beleza. Se ficar ruim ainda, é só me avisar que a gente aumenta mais um pouco, tá, pessoal? Tranquilo. Bom, como que a gente faz, então, para fazer esse processamento todo, né? Como eu comentei, nós temos uma classe padrão de Resource Base Class, e essa classe é quem faz efetivamente todas as transações. Ó. Então, lá nós temos o get, o post, o put e o delete, cada uma delas com as suas ações necessárias e executando os seus comandos específicos. Eu vou ir um pouquinho mais adiante, pessoal, e depois vocês tentam, se houver tempo possível, né, a gente volta um pouquinho mais para explicar o código, mas eu vou lá no pontinho final, já que eu fazer esse cara funcionar de verdade, eu quero adicionar um exemplinho com vocês para vocês verem a facilidade de criar novos serviços, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho duas classes mapeadas, uma classe de país, tá? Que faz referência a uma tabela no banco de dados. Então, eu estou definindo nessa pequena classezinha aqui de pouco mais de 20 linhas, que ele vai ser um resource, essa classe com o nome país, que vai usar a tabelinha lá de país no meu banco de dados, e ela vai ter dois campos lá. Um campo chamado código e outro chamado nome, um fazendo referência ao ID país e outro ao NM país, e ainda um campo auto-incremento aqui, que é o cara que vai fazer o sequenciador para a gente dessa chave primária. Beleza? Vou colocar isso aqui para executar. Nós vamos fazer um teste aqui na aplicação. Esse nosso servidor basicamente está fazendo o quê, né? Estou fazendo um get lá nessa porta 8081 de localhost, no resource de país, passando aqui os fields código nome. Deve estar um pouquinho ruim para vocês, provavelmente, para visualizar aí, né? Esse advanced hash, né? Mas a gente executando aqui, ó, todos os elementos que estão salvos no nosso banco de dados, tem 4 itens aqui, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e eu vou executar um post aqui também nesse cara, só para a gente ver como que ele ficaria, né? Vou adicionar mais um elemento lá, ó, o teste Econ, né? Ó, Econ 2020. Vou executar um post aqui para a gente, via o nosso mapeamento lá que nós fizemos, ó. Esse cara vai nos trazer lá o teste Econ também já salvo do banco de dados, na APIzinha lá bonita para a gente. Tá? Legal, mas até agora não mostrou nada diferente, né? Isso aqui qualquer um poderia entrar lá fazer, declarando os métodos todos, as chamadas, sem nenhuma dificuldade. Qual é o X da questão aqui, pessoal? Justamente a manutenção. Como que eu dou manutenção nisso tudo, né? Quero criar uma classe nova. Fui lá no meu banco de dados, criei lá agora uma tabelinha de bairros, por exemplo, né? Quero disponibilizar isso para a minha API, para a minha aplicação cliente conseguir acessar essa classe também. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, eu preciso fazer o seguinte, ó, Ctrl+C, Ctrl+V aqui na de países, melhor. Vou pegar a de cidades aqui, a nossa de cidade tem até uma foreign key aqui mapeadinha para a gente lá. Então, eu vou usar esse carinha aqui como exemplo, tá? Então, vou aqui mapear lá a de bairros, minha classezinha de bairros.
o research, ou seja, o nome que eu vou disponibilizar isso para o lado externo, tá? Ao invés de colocar bairros, vou colocar Econ 2020, né? Que vai ser o nome do research que a gente vai chamar lá na nossa API. Esse serviço Econ 2020, de verdade, ele vai estar salvando, dando a tabelinha de bairro, né? Para o nosso P bairros, que eu vou ter lá o ID de bairro, o nosso sequence lá que vai gerar dentro desse banco aqui o nosso ID, vou colocar como código aqui em vez de ID, tá? O nome do bairro e para a gente lá um ID de cidade, se eu não estou enganado, que é o que faz o vínculo com a tabelinha de cidades para a gente, aqui com o field da cidade. Então, isso aqui já vai nos propiciar a declaração dessa classe no final das contas, ter bairros, né? E ter bairros, beleza. Estou registrando a classe para que a RTTI consiga enxergar ela em tempo de execução, né? Consiga visualizar isso via RTTI e fazer as devidas chamadas. E com esse carinha aqui prontinho, desse jeito que ele está, deixa eu só salvar esse fonte aqui para a gente, lá nos nossos exemplos. Vou rodar essa aplicação aqui para a gente. Vamos lá. Acho que o Delphi, quando eu compilei, ele foi para o ladinho aqui. Enoque, voltar ele para cá, sim. Você chegou a pegar aquele programinha de dar zoom? Cara, não cheguei a pegar. Não cheguei a pegar, mas deixa eu ver se eu consigo. Reclamando aí do tamanho do fonte dentro do Delphi, beleza, você conseguiu resolver. Agora a visualização aqui foi fora, comprometida. Né? Pessoal, o seguinte, a gente optou, tá, por manter a qualidade do vídeo por causa da gravação. Se a gente reduzir a resolução, fica complicado aí na hora que a gente disponibilizar isso em gravação, tá? Mas aí na hora da gravação vai ficar tudo mais, como é que eu vou dizer, mais visível, tá? Infelizmente a gente teve que sacrificar uma coisinha ou outra aí para poder resolver, mas aí agora o Enoque já deu um zoom aí. Enoque, manda ver, chegamos nos 5 finais aí, tá? Legal, deixa eu ver se eu consigo só trazer esse zoom de novo para cá, gente. Ele deu uma fugida aqui agora para mim. Beleza. Estou usando essa lupa do tá me ajudando muito, né? Legal. Então aqui o get para a gente, né? Se eu fizer aquele getzinho lá, ó, ele está travando demais aqui, tá, pessoal? Com a lupa. Acho que eu vou até optar em fechar essa lupa aqui para a gente, porque está travando demais, tá? Não vai ser muito útil para a gente. Deixa eu só fechar ela aqui. Vai acabar dificultando aqui para a gente. Aqui. Está ruim demais para apresentar e começou a travar por conta da lupa aqui. Aqui. Bom, eu vou tentar ampliar isso um pouquinho aqui, tá, pessoal? Mas vai ficar um pouquinho complicado mesmo de visualizar, pelo menos essa etapa aqui da chamada da API, tá? Mas eu vim para cá, a gente colocou o fonte para rodar lá, né? E a partir desse momento eu tenho aqui a APIzinha nos bairros rodando lá para a gente colocou na realidade como Econ 2020, né? Deixa eu voltar aqui, que agora ele se perdeu de vez aqui. Opa! Depois que eu abri aquela lupa aí, travou de vez tudo aqui, peraí. Para quem estava acompanhando na última sala, nós tínhamos criado lá um novo research, né, Econ 2020, que ia começar a disponibilizar alguns dados daquela tabela de bairros que nós tínhamos criado. Então, esse research já no ar, bonitinho, só criando aquela primeira classe. Vou fazer um post nesse cara aqui também, só para vocês verem esses campos sendo apresentados lá, ó, no save lá para a gente também, né? E o nosso get devolvendo aquelas informações que nós acabamos de cadastrar, né? Novo elemento lá para a gente. Então, bem simplório o exemplo, tá? Pessoal, como a gente teve pouco tempo, né? Não deu para apresentar tudo que a gente queria, mas aquilo que vocês quiserem, precisarem, entrem em contato, tá? Tranquilamente aí. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho, aqui meu obrigado para todos vocês, tá?
Meus contatos, e-mail, Insta, Face, Twitter, LinkedIn, pode entrar à vontade e me chamar, que a gente troca uma ideia, conversa, ou se não, pode entrar em contato com o pessoal da wkconsultoria.com.br, a gente vai conversar e vai auxiliar vocês, de repente apresentar algo mais nesse sentido de montar o nosso DataSnap com a RTTI para simplificar essa disponibilização dos serviços, tá? Então a gente conseguiu mostrar só um pouquinho daquilo que a gente gostaria de apresentar, mas é um princípio daquilo que dá para fazer com o Delphi, né? É só um começo, a RTTI dá para fazer chover, dá para fazer muita coisa bacana, então tem muita coisa que dá para aplicar nisso. A gente está aqui disposto a auxiliar vocês, precisando é só chamar sem problema nenhum, tá? Aqueles que tiverem alguma dúvida, depois se disponibiliza os fontes também aí. A Embarcadero com certeza vai disponibilizar os fontes das palestras para a gente vai disponibilizar isso para vocês lá no Git, provavelmente, tá? Vai ter tudo lá disponível. E se precisar, é só um toquezinho que a gente vai ajudando quem for preciso. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Landerson. Desculpa o atraso, a demora e todos os problemas aí. Certo? Que é isso, meu irmão. Ó, brigadão aí, mais uma vez, pela contribuição. Só para explicar, pessoal, o Enoque não estava no cast de palestrantes inicialmente. Eu liguei, convidei, né? E abraçou a ideia, a gente conversou, a gente tinha um propósito diferente para o evento e acabou mudando em cima da hora, mas de qualquer forma que ia ser tocado, ele sempre abraçou aí desde o início. Então, meu irmão, grande obrigado mesmo, tá? Valeu aí pela força, brigadão. É isso aí, Lars. Valeu, cara, tamo junto. Estamos aí. Valeu.